Meu povo, bom diazinho para vocês. Cá estou eu, de volta a casa por muito pouco tempo, porque amanhã já vou para o Brasil passar 2 semanas de férias, mas como eu já disse aqui, eu vou continuar alimentando o canal. E eu queria fazer esse café especial hoje para dar as notas dos jogadores do Barcelona na temporada. Vou um por um, claro que eu não vou falar de Marcos Alonso, de Héctor Forte, jogadores que atuaram muito pouco, mas os que atuaram mais, com números e com as minhas opiniões sobre os jogadores. O café com Beckler, como não poderia ser diferente, tem sim. Porque a surpresa do café com Beckler de hoje tem café. É um expresso duplo com leite de aveia e canela. Fica aí a minha dica para vocês. A pegadinha está, não tem nota. Não vou dar nota para os jogadores. Eu acho que é muito pretencioso falar que isso aqui merece um 10, isso aqui merece um 5, isso aqui merece um 7. Eu acho que eu não tenho envergadura futebolística o suficiente para julgar os jogadores. Outra coisa que eu acho que foi bem, que foi mal, mas para dar notas, até porque eu seria certamente incoerente aqui, dando nota para quase mais de 20 profissionais, quase 25 profissionais. Então eu vou abaixar a minha bolinha, descer da nuvem e vou simplesmente passar os números, opinar, mas eu já convido vocês a deixar nos comentários as notas de vocês. E eu nunca falo assim, deixa nos comentários, porque eu sei que isso é uma forma de engajar, que o pessoal faz isso para engajar, e o que eu tô fazendo talvez seja, mas é porque eu sinceramente quero ter termômetro, e vocês também podem ter termômetro do público, né, da torcida, colocando aqui as notas dos jogadores. Beleza? Então bora lá, meu povo. Começando com Marc-André ter Stegen. 36 jogos, 37 gols sofridos, 17 sem sofrer gols. Com ele em campo, o time fez 2,25 pontos por jogo, um aproveitamento de 72%, alguma coisa assim, 73%. Para comparar com o Iñaki Peña, que jogou 17 jogos, tomou 32 gols, a média de gols do Iñaki Peña é de quase 2 por partida, só não tomou jogos em 3, e é claro, se você toma tantos gols, o seu desempenho cai para 1,88 pontos por jogo. Não acho que o Iñaki Peña tenha ido tão mal assim, mas bem ele não foi. Para ser goleiro do Barcelona tem que pegar as bolas possíveis e muitas impossíveis também. Para ser um goleiro de alto nível não basta um arroz com feijão, tem que fazer mais do que isso, e o Iñaki Peña acho que mostrou pouco. Pouca capacidade de fazer mais do que o básico, algumas boas defesas é verdade, falhou também algumas vezes. Então, Ter Stegen para mim não tem culpa do que aconteceu, tomou 4 gols do Paris Saint-Germain, por exemplo, mas acho que foi mais circunstância de como as jogadas foram construídas. Mas o Iñaki Peña, esse sim mostrou, porque é reserva, né? A diferença que tem de um para o outro. Os goleiros é mais difícil fazer esse tipo de avaliação, porque tem muito a ver de como que a bola estoura na defesa, mas se a gente for ver também atacante, às vezes faz pouco gol porque é pouco nutrido. Isso é um esporte coletivo, mas aqui mostra bem a diferença dos dois. Na defesa, eu não vou passar os mesmos números para todo mundo, tá, gente? É simplesmente algumas curiosidades, alguns números que eu achei mais interessantes. Jules Koundé, o segundo jogador com mais minutos em campo, só o Gundogan jogou mais minutos que o Koundé, e a partir de fevereiro ele jogou todos os minutos. Desde fevereiro, o Júlio Koundé jogou todos os minutos. E por que antes de fevereiro não? Porque ele teve algum problema no joelho, uma partida, e também porque tinha a Copa do Rei e tal, então até janeiro ainda tem alguns jogos que os jogadores são mais poupados. A partir daí ele jogou todos os minutos. Até 4 de janeiro, primeira parte da temporada, 18 jogos como zagueiro e depois só 3 jogos como zagueiro. Ou seja, a primeira parte da temporada ele jogou muito como zagueiro e depois como lateral. 27 jogos de lateral direito. Se a gente for pegar 21 partidas como zagueiro, 18 até janeiro e 3 depois. O Koundé definitivamente virou lateral na cabeça do Xavi, e eu acho que é um muito bom lateral defensivo, tá? Porque defende como zagueiro, ajuda em bola aérea, por exemplo, e para atacar ele é bastante correto. Então eu acho que é um jogador. E outra coisa, é muito confiável fisicamente, né? Dá em todos os jogos, praticamente todos os minutos, eu acho que o Koundé vai muito bem. Se a gente pegar minutos, capacidade dele defender e também de atacar corretamente, dar um bom auxílio para o ataque, eu acho que é um lateral que todo time gostaria de ter, ainda mais agora que os defensores têm que ser muitos bons defensores e ajudar alguma coisa também no ataque. A gente já não tem mais tantos laterais pontas, né? Marcelo, Cafu, Roberto Carlos, esses laterais super ofensivos, são cada vez mais raros, então os times se equilibram melhor com bons defensores que dão uma mão para os jogadores da frente. Ronald Araújo, 37 jogos, 2 expulsões, foi expulso contra o PSG,
um erro duplo dele, né? Primeiro na saída de bola e depois em cometer a falta no Barcola. E contra o Real Madrid naquele 4-1 da Supercopa, que ele foi expulso pelo pênalti e depois por uma falta no Vinícius Júnior. Só fez um gol na temporada contra a Real Sociedad. O Araújo me deixa sensações estranhas na temporada. É o melhor zagueiro do time, sem ele seria muito pior. É um dos melhores zagueiros do mundo, mas nos momentos decisivos o Araújo foi mal nessa temporada e acho que fica marcado contra o Paris Saint-Germain. Ainda assim, se pudesse vender jogadores antes do Araújo para fazer o dinheiro necessário, eu venderia antes dele. O Araújo, para mim, deveria ser intocável. E eu acho que com um time mais organizado, não tão exposto, como foi na temporada passada, por exemplo, ele, já retrasada, né, na 22-23, aí ele fica mais protegido e menos propenso a cometer essas falhas. Ainda tem que melhorar a saída de bola, ficou bastante claro quando o Paris Saint-Germain marcou com o Barcy e deixou o Araújo como um homem livre, a dificuldade que o Barcelona teve naquele jogo. É algo que ele tenta melhorar, as informações que eu tenho é que ele chegou no Barcelona trabalhando extra para melhorar isso e que ainda tenta. Acho que nunca vai ser um primor, mas ainda tem que evoluir nesse sentido. Pau Cubarsí terminou com 306 minutos mais do que o Iñigo Martínez, são mais do que 3 jogos completos, mais do que o Iñigo Martínez. Ele estreou em 18 de janeiro e depois disso jogou 24 jogos. Ele ainda estreou com 16 anos. Ele fez aniversário 2 dias depois de estrear. É um jogador que a gente também viu a saída de bola muito boa do Pau Cubarsí, uma capacidade de duelos de 1 contra 1 também muito bom. Um pouco lento ainda, acho que até desenvolver corpo e físico para jogar contra jogadores, ele é um 17 anos recém-completado, para jogar contra jogadores profissionais, ele ainda vai melhorar a explosão, velocidade, enfim, é uma das gratíssimas surpresas e um dos grandes legados que deixa o Xavi. Eu sei que algum jogo aqui e ali ele poderia ter ido melhor, contra o Valência foi substituído no intervalo, estava mal, contra o Girona também não foi bem, já nesse último mês de temporada, mas é um 17 anos recém-completado, para uma posição muito difícil que requer muita maturidade. Então, acho que o Xavi deixa alguns legados, né? De Lamine Yamal, de Pau Cubarsí, de Firmín Lopes, e é um garoto que ultrapassa os outros zagueiros. Eu dei essa estatística aqui do Iñigo Martínez para mostrar como ele ultrapassa o Iñigo Martínez, e a que vem, o jogador que eu vou falar agora, também mostra como o Pau Cubarsí ultrapassou os jogadores. Porque eu vou falar do Christensen. O Christensen fez 27 jogos como zagueiro e 15 como volante no Barcelona. Ele só joga de zagueiro 2 vezes depois que o Pau Cubarsí estreia. O Pau Cubarsí estreou nesse dia 18 de janeiro, um jogo da Copa do Rei, e uma semana depois teve o jogo contra o Atlético de Bilbao, que o Pau Cubarsí entra no lugar do Christensen, aquele 4-2 na prorrogação. Depois, esse é um dos jogos que o Christensen faz como zagueiro, e depois disso ele só faz mais um após a estreia do Pau Cubarsí, ou seja, a chegada do Pau Cubarsí muda a visão do Xavi sobre a defesa do Barcelona, adianta o Christensen para o meio campo e o Pau Cubarsí ocupa aquela posição. Eu gostei do Christensen como meio campista, acho que pode ajudar, pode ser útil ali, pode ser útil como zagueiro também. É um jogador do que a gente escuta dentro do clube muito diferente de todos, é simplesmente um trabalhador, vai, treina, joga, depois vai embora e assim, não reclama, não atrapalha, está sempre disposto, está sempre... É um perfil de alguém que está ali sempre para ajudar e não para criar algum tipo de problema. Eu acho que é um jogador muito útil. Se vier uma super proposta por ele, eu também acho que é bom para fazer caixa, porque é um bom zagueiro, mas que já tem outros zagueiros de 16, 17 anos aparecendo no seu lugar, mas ajuda muito. E como volante também, correto, marca bem a entrada da área, se aventurou já no final da temporada com um pouco mais de saída também. Acho um bom cumpridor o Christensen. O Iñigo Martínez, esse sim para mim ficou abaixo, 25 jogos, teve 2 lesões que deixou ele 2 meses fora do time, mas é o único zagueiro canhoto do elenco. Todos os outros são destros. Eu já falei para vocês a importância de um zagueiro canhoto. Talvez nas minhas férias eu faça um vídeo meio atemporal sobre as posições, as funções e características delas para mostrar isso, né? Talvez com um campinho tático, a importância de um zagueiro canhoto, importância, sei lá, do falso ponta, jogador de pé trocado na frente. Talvez eu faça isso, não vou prometer não, mas é algo para ficar de olho. O Iñigo Martínez acho que mostrou menos do que poderia, é o último zagueiro da fila do elenco, também até por padrões salariais é um jogador para cumprir, para completar elenco e por isso ele está ali. Mas em jogos importantes, como por exemplo, entrou contra o Napoli, em Nápoles, e não foi bem. Contra o Paris Saint-Germain ele entra no lugar do Ronald Araújo, que o time está mais despedaçado, e também não vai bem. Então, por isso é o último da fila da zaga do Barcelona.
De laterais eu vou analisar Cancelo e Baldé. Cara, Cancelo, 42 jogos, é o quarto com mais minutos na equipe, 4 gols, 5 assistências. Ele jogou 24 jogos de lateral esquerdo, 16 de lateral direito, um como meia direita e um como ponta direita. O caos defensivo do Cancelo não compensa. Os números ofensivos são os melhores dos jogadores de defesa do Barcelona, melhor do que muitos meio-campistas, por exemplo, ele tem números ofensivos melhores do que Pedri, do que Frenkie de Jong, do que Gavi, que jogou menos minutos, mas não compensa pelo caos defensivo que ele gera. O Cancelo não é confiável na defesa. A primeira função de um defensor é defender. Você prefere quem? Cancelo ou Condé? Eu prefiro Condé algumas vezes antes do Cancelo, porque eu acho que ele vai entregar mais numa posição que ele é mais necessário. Então, se der para ter os dois e um time mais equilibrado, que o Condé defenda como um terceiro e que o Cancelo avance mais, tudo bem, mas o gol do Real Madrid, o gol do PSG, o gol do Lucas Vázquez, né, no 3-2 do Real Madrid, que é o gol do 2-2, e o gol do Dembélé, que é o gol do 1-1, são duas jogadas que o Cancelo tá meio dormindo, que a bola atravessa a área que passa por ele, que não pode, fora tantas outras, mas eu tô falando já dos jogos mais importantes, né, dos jogos que definiram a temporada do Barcelona. Perder do PSG, aquela derrota do Real Madrid, que poderia, se fosse uma vitória, deixar 5 pontos, e sabe-se lá se teria liga pela frente ou não, eu acredito que não, mas pela pontuação, sim. Então, eu não acho que vale a pena, tá? Por 4 gols e 5 assistências, o que ele entrega na defesa. Eu não acho que vale a pena. Acho que teria que ser ainda melhor os números ofensivos para os números defensivos compensarem. E o Alejandro Baldé, 28 jogos, 1 gol, 1 assistência. Muito pouco. Se machucou com gravidade, vamos ver se volta melhor, mas a temporada do Baldé já não era boa e tem que ter um número bem melhor, ofensivamente, para um lateral ofensivo, né? Se ele fosse um Júlio Koundé pelo outro lado, tudo bem. Um grande defensor que ajuda, não. O lado esquerdo do Barcelona foi montado para ter um corredor aberto para o Baldé jogar, né? Com quarto meio-campista, um destro, como era o Gavi, depois como foi o Firmino, no final da temporada já foi o Rafinha, porque aí já era um canhoto mesmo. Mas quando o Xavi muda o esquema do time para ter um meio-campista a mais, alguém que sirva para fixar o lateral direito do adversário e deixar esse corredor aqui para o Baldé, ele tem que ter um desempenho ofensivo bem melhor para a importância que ele tinha para o time. Ele era basicamente o único canhoto rápido pela esquerda. Então ele tinha que ter um desempenho ofensivo melhor do que em 28 jogos te entregar um gol e uma assistência. Tem que melhorar na parte final do campo, onde tudo se decide. O Baldé ainda é muito incompleto. Tem que melhorar para ser nível Barcelona. Vamos ver como é que ele volta. De meio-campistas, eu vou passar rapidamente pelo Gavi, porque se machucou. 15 jogos, 2 gols, 1 assistência, 6 amarelos. É um pitbull num corpo de chihuahua. Muitos amarelos, é uma coisa que evidentemente ele tem que melhorar. Espera-se que o Gavi volte entre outubro e novembro, tá, meu povo? Então não esperem que o Gavi faça pré-temporada e tal, não é o previsto. Teve informações que o clube mais ou menos deixou vazar e tal, enfim, muita gente já deu essa informação no meio de maio, que ele estava completando a metade da recuperação dele, que eram 6 meses, então é uma lesão para 1 ano. Questão do Gavi não é se ele vai voltar em setembro, em agosto ou em outubro e novembro, é se ele vai voltar, se ele vai conseguir jogar bem depois de uma lesão tão séria no joelho. Tomara que sim, vários jogadores conseguem voltar, vamos ver se o Gavi também consegue. Pedri, 34 jogos, 4 gols, 5 assistências, tem um desempenho aqui igual ao do Cancelo, né, em gols e assistências. 3 lesões na temporada. A primeira deixou ele 2 meses, entre agosto e outubro fora, a segunda 28 dias entre dezembro e janeiro e a terceira lesão 35 dias entre abril e março. 4 meses machucado no total, perdeu 18 jogos, fora idas e voltas, né? Ou ele estava indo para uma lesão ou voltando de uma lesão, sem ritmo, sem confiança, enfim. O Pedri tem que dar um jeito de resolver esses problemas. Vamos ver se com uma nova comissão técnica, uma nova forma de trabalhar, se ele vai conseguir desempenhar coisa que ele não conseguiu nos últimos anos por conta dessas lesões, que são muitas. 3 lesões musculares é muito para uma temporada e lesões longas. Não é um probleminha aqui 7 dias, 10 dias, não. São lesões de mais de 1 mês. Todas aqui foram mais de 1 mês, né? Teve uma de 28 dias. Então, o Pedri tem que render melhor fisicamente para conseguir render melhor tecnicamente. O final de temporada dele é bom. Participa bem dos jogos. Tem um jogo estranhíssimo que ele entra no Camp Nou contra quem é? É um jogo que o Barcelona vence por 3-0, Rayo Vallecano, que ele entra mais recuado e começa muito mal, perde 3, 4 bolas. O Xavi lê muito bem, troca o Gundogan com ele, ele vai jogar mais à frente e ele faz 2 gols. Então, e depois o último jogo contra o Sevilla, ele joga bastante bem aquela partida.
Bom ele é, muito bom ele é. Ele já foi o dono do meio-campo do Barcelona na temporada 21-22, quando o Xavi chegou. A questão é se ele vai ser constante e se ele vai evoluir, porque ele ainda precisa evoluir, mostrar mais e tal. Para isso ele tem que estar em campo. Frenkie de Jong, 30 jogos, 2 gols. Todos os jogos que ele jogou foi como titular e 24 jogos completos. O que mostra que o Frenkie de Jong, quando ele pode jogar, ele teve 2 lesões de tornozelo, nem foram lesões musculares, né? Lesão de tornozelo não tem muito como evitar, cara. Ele contra o... Bom, ele teve 3, né? Ele teve uma em setembro, aí teve contra o Atlético de Bilbao e depois contra o Real Madrid. Foram 3 lesões de tornozelo e que é choque, é torção, então que não tem muito o que fazer. É um jogador que pisa, é você que cai mal. A lesão muscular talvez seja mais evitável do que esse tipo de lesão do Frenkie de Jong. Mostra que se cuida, porque não tem lesões musculares. A lesão muscular normalmente é de quem não está se cuidando tão bem assim, tem alguma carga extra, alguma coisa fora do clube que está fazendo que não deveria fazer como atleta. Não estou falando de todos os casos e nem falando do Pedri, tá? Porque foi o que eu falei anteriormente. Só que os tipos de lesão musculares são mais evitáveis. Frenkie de Jong nem isso tem. Quando joga, tá bem fisicamente para jogar 90 minutos, quase sempre. Então, é uma pena que tenha se machucado tantas vezes. E eu acho que a partir daí, quando jogar, ele ficou meio perdido no Barcelona. Ele não foi um volante como o Christensen, não foi um meio-campista como o Gundogan, que mais à frente ou mais atrás ia bem, e nem como o Pedri, que dita o ritmo do time. E nem como o Firmino, que é o meio-campista que faz um tanto de gol. Então, Frenkie de Jong, ele fica no meio de tudo isso. Ainda não se encontrou. É o que eu já falei várias vezes durante a temporada com vocês. Ele é muito bom, ele tem essa capacidade física que é incrível, joga 90 minutos muitas vezes, consegue quase sempre jogar, não se machuca de lesão muscular, mas não se nota a interferência dele no time, ou pelo menos o tanto que deveria, pelo tanto de bom que ele é. Então acho que para a próxima temporada, caso fique no Barcelona, o que o Frenkie de Jong tem que conseguir é ser mais relevante para o time, fazer a diferença nos minutos que ele tiver em campo, e são muitos porque ele não se machuca de forma muscular. Acabou o café. Alguém um dia reclamou do barulho que faz engolindo café, porque o microfone fica aqui. Desculpa se você não gosta de barulho. Enfim, do corpo humano. Gundogan, esse sim para mim foi um dos melhores da temporada. Eu não consigo dizer quem foi o melhor jogador do Barcelona na temporada, mas eu estou bem inclinado a dizer que foi o Gundogan. Primeiro em minutos, foi quem mais jogou. 50 jogos, 44 como titular, 36 jogos completos. Isso para um jogador de 33 anos, né? Primeiro em assistências também, 14 assistências deu Gundogan na temporada. Terceiro em participações em gols. Só Lewandowski e Rafinha participaram de mais gols do que ele. Cara, o Gundogan é uma certeza. Ele é uma certeza para o Barcelona. Na base da jogada, ele começa as jogadas bem, com critério, sai jogando bem. Mais à frente ele participa de gols, faz gols, dá assistência, dá o passe difícil, dá o passe decisivo, dá o passe arriscado. E ele está sempre em campo. Então ele é um jogador confiável. Ele consegue jogar 50 partidas, 36 delas completas. O Gundogan, eu acho que no geral, ele é o melhor jogador do Barcelona nessa temporada, ainda tem um ano de contrato, e acho que ainda ajuda com o que ele falou, né, da mentalidade, que o time, enfim, acho que essa mentalidade do Gundogan, que veio de um lugar onde hoje é muito mais vencedor do que o Barcelona, e que eu acho que tem uma mentalidade mais vencedora do que a do Barcelona, o Manchester City, se escutam o Gundogan, eu acho que as coisas podem ir bem. Eu acho que é um dos caras que chega para mudar a cultura do clube. E vamos ver se o que ele falou na temporada passada foi ouvido e se para a próxima temporada essa cultura de não aceitar as derrotas e de ficar mais inconformado, se isso vai servir. Firmín Lopes, 42 jogos, 11 gols, é o vice-artilheiro do time ao lado do Ferran. Dos 42 jogos, só 2 completos. O Firmín foi muitas vezes substituído nas partidas, mas para mim a grande surpresa da temporada não é a revelação é o Lamine Yamal para mim, mas a surpresa é porque o Firmín chegou para o time B. Ele era do Barcelona, ele tinha ido jogado no Linares e ele chegou para o time B na pré-temporada. O Xavi gostou, ele foi ficando e acabou como vice-artilheiro do lado do Ferran Torres. Para mim é a grande surpresa. Jogador muito atrevido, de chute, de força, de sentimento, assim, ele joga com uma forma muito emotiva e muito emocional dentro de campo, é um torcedor praticamente dentro de campo, e eu acho que falta aos jogadores do Barcelona, muitos deles, perto da área, olhar para o gol. Tem muito jogador do Barcelona, muito meio campista, Pedri, Gavi, por exemplo, Pedri, Gavi e De Jong, que olham mais para o passe, olham mais para o lado e para trás do que para frente. Firmino olha sempre para frente.
Então, acho que olhar para o lado e para trás é importante muitas vezes, para continuar a jogada, para não perder uma bola, para não dar um contra-ataque. De vez em quando o Firmino peca por isso, de vez em quando ele é substituído porque o time precisa de mais controle de jogo e não de atacar, e ele quer sempre estar atacando. Então, o momento do jogo, o local do campo que você está, a característica do adversário vai te dizer se você deve atacar mais ou menos, mas essa fome que ele tem de gol, de atacar, de entrar na área, acho que aproveitou muito bem espaços deixados pelo Lewandowski. Ele e Rafinha acho que foram os que melhor fizeram isso, fazem dele um jogador especial. 21 anos ainda, da base do Barça, sente o clube, para mim a grande surpresa positiva, um dos legados do Xavi, que foi muito bem nessa temporada. Analisando outros dois meio-campistas menos relevantes para o time dentro de campo, Oriol Romeu, 37 jogos, 17 como titular, só 3 jogos completos. A temporada do Oriol Romeu é isso, né? Começou como titular, mas acho que o Barcelona é demais para ele. E acho que o Barcelona precisava de um volante melhor, mas foi o que deu para trazer, né? Custou 3,5 milhões de euros, foi o que deu para fazer. O Xavi queria o Zubimendi de 60 milhões, o Kimmich de 60 milhões. O que deu para trazer foi o Oriol Romeu e o resultado foi o que a gente viu. E o Sérgio Roberto, 24 jogos, 3 gols, 3 assistências, foi titular 15 vezes desses 24 e fez 4 jogos completos. Ajuda muito, né, o Sérgio Roberto. Acho que é um jogador que entende muito o time, a forma de jogar, ajuda bastante, mas que também tem um papel bastante secundário agora. Acho que teve um erro gravíssimo contra o Girona que gerou o 2-2 e depois o Barcelona fez água naquele jogo, que deixou uma sensação muito ruim no final da temporada, porque outro 4-2 para o Girona. Mas acho que em muitos jogos ele foi bastante útil pela leitura que ele tem desse estilo de jogo. Mudando agora um pouco o estilo com a chegada do Hans Flick, talvez ele também perca um pouco, não sei se a utilidade, mas o entendimento tão claro do que o time faria dentro de campo. No ataque, meu povo, Robert Lewandowski, 26 gols, a segunda pior temporada dele desde 11-12, quando ele virou titular do Borussia Dortmund. Ele chegou na temporada anterior e vira titular na 11-12. Ele só foi pior na 14-15, a primeira do Guardiola no Bayern de Munique, quando ele fez 25 gols. 146 minutos para fazer um gol e 108 minutos para participar de um gol, entre gols e assistências. Tá ficando velho, né? Tá ficando velho. Lewandowski, a bola talvez não tenha chegado tanto como chegava no Bayern, mas chegou por números igual que na temporada anterior, quando ele fez 33 gols. Muitos gols perdidos, o XG do Lewandowski é bem pior do que na temporada 22-23. Está ficando velho, está ficando com um contrato maior, inclusive, né? Ele chegou ganhando aqui, depois aqui e agora aqui. Por quê? Porque o Barcelona no início tinha bem menos margem para inscrever jogadores de fair play, por isso o contrato dele vai subindo. A tendência é que na próxima temporada ele faça mais ou menos essa casa de gols também, 25, 26, por aí. Porque ele está ficando cada vez mais velho e isso, claro, que interfere na qualidade de jogo dele, na capacidade dele de disputar com os adversários mais jovens, fisicamente melhores. Foi uma temporada regular do Lewandowski, né? 26 gols não é uma super temporada. Em alguns momentos, como contra o Paris Saint-Germain, acho que ele vai bem ajudando o time em outras coisas, mas dentro da área talvez tenha que oferecer um pouco mais. Em alguns momentos da temporada, até dezembro, acho que ele foi muito mal, depois teve uma melhora em jogo, em gols e em números, mas ainda assim, é mais ou menos só que o atacante do Barcelona faça 26 gols na temporada, que o 9 do Barcelona. Ferran Torres, 11 gols, vice-artilheiro do time do lado do Firmino, é o jogador que mais posições de ataque atuou, 19 como ponta esquerda, 12 como ponta direita, 8 jogos como centroavante. 181 minutos para fazer um gol, 132 para participar de um gol, ou seja, a cada 2 jogos ele faz um e a cada 1 jogo e meio ele participa de um gol. Eu acho que é um número muito baixo para um atacante do Barcelona também, tá? Acho que esses números aqui do Ferran no Sevilla, na Real Sociedad e tal, acho que seriam muito bons. Para Barcelona eu acho pouco, apesar de não ser titular, então assim, joga menos, mas 180 minutos para fazer um gol de um atacante do Barcelona eu acho pouco. E é mais ou menos o que eu vou falar do João Félix também. Eu acho que é muito pouco gol para o que o time precisa. Atacante do Barcelona tem que fazer mais gol, tem que participar de mais gol, tem que ter uma média muito maior de participação em gols na equipe do que eles tiveram. Olha só o João Félix, 44 jogos, 10 gols, 6 assistências. Ele foi titular em 24 jogos, fez 3 completos. E aí tem algo que é interessante, aquele jogo contra o Almeria, em dezembro, que o Barcelona sai perdendo por 2-0 no primeiro tempo e vira 3-2 no segundo, o Sérgio Roberto faz 2 gols naquela partida. Eu não sei se sai 0-2 para o Almeria, eu diria que sim, que o time vira. Enfim, é um jogo que o Xavi dá uma entrevista dizendo que
ele falou com os jogadores que eles não são o Barcelona de 2010. Se eles não correrem, eles não vão chegar a lugar nenhum. Deu uma bronca imensa, tirou o João Félix no intervalo e o time melhorou. Até aquele momento, o João Félix tinha sido titular em 17 de 19 jogos. Eu lembro que ele não foi titular contra o Shakhtar Donetsk porque ele foi poupado e teve algum outro que, se bobear, foi contra o Antuérpia porque ele foi poupado também. Mas enfim, tinha sido titular em 17 de 19. Depois daquele jogo, ele foi titular em 7 de 25 jogos. O Xabi escolheu o João Félix como culpado naquele momento. Acho que de forma correta, a intensidade do João Félix, o tanto que ele participa, é muito aquém da qualidade técnica que ele tem. Ele é bom o suficiente para ter bons números, para ter boas participações em gols, fez 10 gols, fez 6 assistências. Só que ele não é bom o bastante para o pouco esforço que ele dá para o time. Então, pela qualidade que ele tem, o nível de esforço deveria ser muito mais alto. Esse é o problema do João Félix no geral para mim, não só no Barcelona, mas também no Atlético de Madrid e no Chelsea. Se a capacidade técnica dele fosse aqui, o nível de esforço talvez poderia ser aqui. Mas se a qualidade técnica é aqui, o nível de esforço deveria ser aqui. E eu acho que isso daqui está descompensado no João Félix, na carreira dele, no geral. Então, para mim, João Félix e Ferran Torres, acho que o Ferran tem até mais participação no jogo e tal, acho que o Ferran entende um pouco mais. Mas eu acho que são jogadores que são pouco para o Barcelona. O que eles entregam não é suficiente para o que o Barcelona precisa, na minha opinião. O Barcelona precisa de jogadores que façam, que participem, que ajudem tanto na defesa como no ataque muito mais, que deem uma sensação constante de perigo com a bola no pé para o adversário. Eu acho que eles não geram isso. Passando pro Rafinha, que esse eu acho que foi muito bem, tá? E não é porque é brasileiro, porque eu nunca fui, vocês já perceberam aqui, de defender jogador, de defender especialmente jogador brasileiro, tão pouco de atacar, né? Eu tento avaliar sendo brasileiro ou não da mesma forma. Mas olha só, o Rafinha foi o segundo em participações em gols do time, 10 gols, 12 assistências, só o Lewandowski participou de mais gols do que o Rafinha. O primeiro em gols e assistências por minuto. O Rafinha foi o único jogador do Barcelona, dos que mais jogaram, porque hoje eu vou falar de Vitor Roque e Marc Guiu, ele foi o único jogador do Barcelona que teve uma participação em gols inferior a um gol ou assistência por 90 minutos. Porque o Rafinha, a cada 88 minutos, ele participou de um gol, seja marcando ou assistindo. Eu falei do Lewandowski antes, que foi o quê? 108 minutos por gol ou assistência. O Rafinha, 88, para participar de um gol. E para fazer um gol a cada 194 minutos. Ele participou, se for pegar só gol por minuto, tirando as assistências, a média dele é melhor que a do João Félix, que é um gol a cada 214 minutos, e é parecida com a do Ferran Torres, que é um gol a cada 181 minutos. Então, aí ele soma nas assistências, né? Rafinha soma nas assistências e soma em algo que não entra nas qualidades ou nos números ofensivos, que é a capacidade de defesa dele. De pressionar, de roubar a bola, de ajudar o time em outras coisas que, por exemplo, João Félix e Ferran, mas especialmente o João Félix, não faz. Então, primeiro em participação em gols, eu acho muito bom, em gols mais assistências. A média de gols eu acho regular, 10 gols, também acho 10 gols. Também acho que um atacante do Barcelona precisa de mais, mas ele compensa nas assistências e no que ele faz sem bola. O Rafinha teve 37 jogos, 25 como titular, só 6 jogos completos. E aqui eu entendo que a gasolina dele vai acabando, essa energia que ele dá para o time vai acabando e por isso o Xavi muitas vezes o substituiu. Teve 2 lesões, uma ele ficou 2 meses fora e na outra ele ficou 3 semanas fora. Também é um jogador que, ficou 1 mês fora e depois 3 semanas fora. Também é um jogador que, por conta dessas idas e vindas, teve menos minutos. Ele foi só o 14º jogador do Barcelona na temporada em minutos. Teve menos minutos que João Félix e que Ferran. Ou seja, mesmo sem tantos minutos, ele teve a primeira participação do time em gols e assistências na temporada. Rafinha, para mim, termina bem a temporada, tá? Termina de fato bem. Acho que ele se encontrou na falsa ponta esquerda, né? Do lado direito é mais difícil pelo Lamine. Eu realmente acho que o Lamine, os números eu vou falar que nem são tudo isso, mas é um garoto de 16 anos, que vai fazer 17 já na pré-temporada. Ele jogou a temporada inteira com 16 anos recém-completados. E eu acho que o Lamine realmente tem que ser o ponta direita do time. Mas acho que o Rafinha tem que estar. Tem que estar como meia, como atacante pela esquerda, como meia pela esquerda. Ele ajudou de várias formas e também tem uma participação muito boa em gols. Então, Rafinha, para mim, teve uma temporada bem melhor do que a de Ferran, do que de João Félix. No esperado com Lewandowski, eu acho que empatam talvez.
e em números melhores do que a do Lamine Yamal, que eu vou falar aqui agora. O Lamine foi o 7º em minutos do time na temporada, jogou 50 jogos, 30 vezes como titular e 15 jogos completos para um adolescente com um corpo em desenvolvimento. Jogou muito o Lamine Yamal. 7 gols, 7 assistências. Eu acho um número muito bom, tá? Para 16 anos. Um gol a cada 422 minutos. Se você for comparar com os outros, não é bom, mas ele tem 16 anos. Uma assistência ou gol a cada 211 minutos. Se for comparar com os outros, não. Mas pela capacidade de desenvolvimento, por pensar que na próxima temporada ele vai estar mais forte, vai estar mais experiente, ele vai estar treinando mais. Sim, cara, se for pensar, pensa que um moleque joga bola desde os 10 anos. Com 16, ele tem 6 anos jogando bola, tirando, né, chutar bola no jardim. Tem 6 anos jogando bola, de alguma forma. Chutando bola no jardim, chutando bola na parede, jogando bola na garagem, mas treinando no clube e jogando. 6. Quando ele tiver 23 anos, daqui a 7, ele vai ter mais tempo entre profissionais do que ele teve chutando bola no jardim. Por isso que, assim, a capacidade de desenvolvimento de um jogador de 16 anos a cada ano, quase que a cada mês, é muito grande. Porque ele vai ter jogado mais tempo quando ele ainda tiver a idade olímpica do que ele já jogou enquanto ele faz 50 jogos numa temporada do Barcelona. Então a capacidade de melhora desse jogador é imensa. E esse é o momento de treinar fundamento, de treinar qualidades e habilidades técnicas que ele já mostra que tem e que ele pode ir evoluindo. Então, se ele quiser, ele é um jogador muito especial. E é um grande legado do Xavi, que deu 50 jogos, 30 como titular, para um garoto que está aparecendo como poucos aparecem por aí. Vamos ver agora com o Hans Flick e tal. Eu acho que o Hans Flick tem uma capacidade talvez de melhorar o time como um todo melhor do que a do Xavi, por outro modelo, por oxigenar um pouco o clube, mas eu quero ver a capacidade dele de melhorar os jovens como o Xavi fez essa temporada. De dar oportunidade, de dar minuto, de apostar por eles e daí eles irem se desenvolvendo. Sinceramente, é um pé atrás que eu tenho, porque eu não sei o que o Hans Flick pode oferecer, mas eu sei o que o Xavi ofereceu. Então, simplesmente um eu sei, o outro eu não sei. Eu acho que o desenvolvimento do Xavi para esses garotos, Fermin, Lamine e Pau Cubarsí principalmente, foi muito importante. Veremos se vai ter essa sequência, confiança e também auxílio, né? Ferramentas para melhorar. Para finalizar, meu povo, já está um café de meia hora aqui com vocês. Vitor Roque, 16 jogos, 2 vezes titular, nenhum jogo completo, 353 minutos em campo, é menos do que 4 jogos, seriam 360 minutos, 2 gols. Um gol a cada 176 minutos. Só o Lewandowski teve média melhor, né, comparado aos outros atacantes, do que o Vitor Roque. Claro que tem que melhorar em todos os outros aspectos do jogo, né, leitura, domínio, participação, capacidade de passes, enfim. Tudo isso também acho que é um jogador que chegou. Assim como eu estou falando do Lamine, o Vitor Roque tem 3 anos mais, então ele já tem até um corpo muito mais forte, desenvolvido para disputas contra jogadores profissionais, mas também está em desenvolvimento, também tem muita coisa ainda para melhorar, ainda um sub-20, e a cultura futebolística do Barcelona é muito diferente da do Atlético Paranaense, ou a do Cruzeiro, do América, onde ele jogou até aqui. Então acho que a evolução do Vitor Roque será técnica e tática também. O Lamine, taticamente, eu acho que já entende mais o jogo do Barcelona. E já tem número de um atacante que, na área, cara, ele é muito bom. Na área, a leitura de área dele, a capacidade de finalizar, de se antecipar, a velocidade e a técnica de remate do Vitor Roque é muito boa. Muito boa. É isso que faz ele ser um jogador especial que um clube como o Barcelona se interessou por ele. Agora, não é só dentro da área, ele não vai jogar só num espaço de 20 metros, né? Ele precisa jogar em mais campo. O campo tem 100 metros. A área tem 20, menos do que isso até. Tem 18 metros, se não estou enganado. Então ele precisa jogar não nos outros 90 metros de campo, nos outros 80 metros de campo, mas sim que no resto do campo ele tem que jogar melhor, tem que participar melhor do jogo, especialmente num time como o Barcelona, que todos os jogadores participam muito, é um time que fica muito com a bola, então todos têm que participar. E eu acho que a evolução dele para a próxima temporada, caso ele fique, tem que ir por aí, melhorar os outros aspectos do jogo. Para comparar com o Mark Gill, que também é um adolescente, menor de idade, ainda, um sub-17, Mark Gill fez 7 jogos, 2 como titular, nenhum jogo completo, 2 gols, assim como o Vitor Roque, 1 gol a cada 91 minutos. Aí o Mark Gill tem uma participação em gols apenas, a melhor do time, mas cara, são 7 jogos, né? Então assim, não tem nem muita margem para comparar. Entre gols e assistências, o Mark Gill, como não deu assistência, é 91, o Rafinha é 88, então o Rafinha ganha
contando as assistências. Mas do Mark Gill, é claro que assim, não dá pra imaginar que ele vai ter essa média de um gol a cada 91 minutos em todos os jogos, senão ele tem que jogar. Tirar o Lewandowski e colocar o Mark Gill, porque ele vai fazer mais gols, e é claro que não é assim que vai acontecer. Meu povo, é isso, hein? Quase 40 minutos, 35 minutos, analisando jogador por jogador do Barcelona nessa temporada. Espero que vocês tenham gostado. Se chegou aqui, faça favor de dar like para ajudar, dá um trabalho do cão fazer isso daqui. E de se inscrever no canal também, porque eu saio de férias, mas vou continuar fazendo vídeo para vocês. E é isso. Acabou a temporada e as notas estão dadas. Ah, sim, eu tô meio aéreo aqui, porque era para lembrar vocês de comentar aqui, porque eu realmente quero ver o que vocês acham dessa análise e as notas que vocês dão para os jogadores dessa temporada. Um beijo, gente, valeu, até a próxima. A semana tá só começando, vocês façam favor de ter juízo. Tchau.